acho que a mim todos me conhecem, sou Márcia Barbosa, dirigente nacional do SESP, da região de Lisboa. À minha direita tenho o professor catedrático Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana, e do meu lado esquerdo o Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. Eu vou dar só uma breve introdução sobre a campanha e do que temos feito, e depois passarei a palavra também ao professor, ao Tiago e a quem quiser intervir. Bem, só um à parte, que por acaso não foi de propósito, que o nosso debate era para ser no dia 3 de maio, por impossibilidade de agendas não aconteceu, mas sem ser de propósito escolhemos um dia que realmente foi mesmo, como se costuma dizer, na MUJ. Hoje é o Dia da Família, onde supostamente as crianças iam passar o seu dia da família com os pais e continuam nas creches 10, 11 horas e, portanto, este dia foi realmente muito bem escolhido, calhou realmente a coincidência e, portanto, mais do que nunca este dia foi mesmo certeiro. Hoje finalizamos a nossa campanha do encerramento do comércio aos domingos e feriados e pela redução dos tempos de funcionamento até às 10 horas com chave de ouro, com este debate. Esta iniciativa legislativa de cidadãos ganhou forma e força há um ano atrás. Um ano em que toda a Direção Nacional do SESP se predispôs a trabalhar com dedicação, determinação e muita força na defesa dos trabalhadores do setor do comércio, resultando em 27.102 assinaturas. Nas últimas décadas, com as sucessivas alterações legislativas, normalizou-se a abertura do comércio aos domingos e feriados, assim como se permitiu o alargamento dos períodos de funcionamento até à meia-noite. Os patrões e os vários governos andaram sempre lado a lado no ataque aos direitos aos trabalhadores, nomeadamente na desregulação dos tempos de trabalho, com o intuito de aumentar a carga horária sem valorizar os salários nem as carreiras profissionais dos trabalhadores do setor. Este setor é um dos mais prejudicados na desregulação dos horários, com adaptabilidade, banco de horas, estes regimes que só servem para as grandes empresas arrecadarem ainda mais lucros à custa da desregulação dos horários dos trabalhadores e, consequentemente, da desregulação da vida dos trabalhadores e das suas famílias. Decidimos fazer este debate aqui por duas razões. Uma, que é um centro comercial onde é predominante o setor do comércio, e a segunda razão por ter uma creche que faz parte do Auchan, a Ricky Rock, que abre às 7 da manhã e encerra à meia-noite e meia. Trabalha 11 meses por ano, e 11 meses por ano não, está a funcionar o ano inteiro e encerra apenas no dia de Natal e na passagem de ano. O governo do PS liberalizou a abertura das creches e agora a pergunta que mais se coloca é: além de desregularmos a vida dos pais, regulamos também a vida das crianças? Será normal o governo não pensar que esta medida terá um impacto na vida das crianças? Será considerado normal termos uma criança na creche até à meia-noite e meia? Julgamos que não. E é de máxima importância que se altere esta lei e que se reduza o período de funcionamento das lojas, nomeadamente dos centros comerciais para as 22 horas sem perda de retribuição. Não existe nenhuma justificação para estarem abertos até às 11 ou até, em alguns casos, até à meia-noite. O bem-estar dos trabalhadores tem que existir dentro e fora do seu local de trabalho, com horários dignos e com condições de vida e de trabalho. Os trabalhadores do comércio também têm direito a ter vida pessoal, ao tempo de lazer, a ter tempo para a família e para os amigos e a ter tempo para si. Vou então passar aqui a palavra ao professor Carlos Neto para dar o seu contributo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite que me foi feito pelo SES e também pela CGTP para estar presente hoje aqui nesta manifestação de uma causa que é justa. De facto, o impacto dos horários desregulados na vida dos trabalhadores e, obviamente, lutar pelos direitos dos pais e das crianças a terem uma vida digna. Eu queria cumprimentar a Márcia Barbosa, nossa moderadora, também, obviamente, a Filipa Costa, Presidente da Direção Nacional do SES, e também o Tiago Oliveira, Secretário-Geral da CGTP, e, obviamente, cumprimentar a pessoa que aqui conheço, que já tive um debate, a Isabel Camarinha, que foi um prazer enorme a nossa conversa, que já, de algum modo, falámos sobre estes aspectos relacionados com a qualidade de vida das crianças em Portugal. Eu gostava de começar por dizer que esta luta que estamos aqui a fazer é extremamente importante e não só importante, como também fundamental para o futuro. Porque não há justificação nenhuma de termos o comércio aos domingos e feriados abertos,
e, obviamente, que é fundamental a redução do período de funcionamento até às 22 horas. Nós hoje temos grandes conquistas que foram feitas em 50 anos. Eu nasci em 1951, num estado de grande pobreza, ditatorial e, obviamente, de grande carência, de grande analfabetismo. E foram conquistas absolutamente extraordinárias. Mas hoje as crianças vivem outra violência que nos escapa muitas vezes à nossa percepção e que no dia-a-dia cria imensos problemas para o futuro em termos de saúde física, saúde mental, saúde social, saúde emocional. Ninguém imagina o que hoje as crianças estão a sofrer. Crianças e jovens. Porque, de facto, há precariedade. Nós temos cerca de 2 milhões de portugueses que vivem em precariedade, em pobreza. Portanto, o 25 de Abril ainda está por fazer em muitas áreas. Ainda está por desenvolver aquilo que é um Estado democrático. Temos liberdade, mas a democracia ainda tem que ser consolidada, principalmente em relação à qualidade de vida da família, também das crianças. Hoje é o Dia da Família. Queria dizer-vos que no dia 25 de março, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, por 143 países, o Dia Internacional do Brincar para a Criança, que é dedicado no dia 11 de junho de cada ano. Portanto, faremos o esforço para que, a partir deste ano, no dia 11, possamos comemorar o direito ao brincar, o direito ao lazer, o direito ao tempo livre e ter condições para que as famílias possam, em cada dia, ter a possibilidade de ter tempo para os seus filhos. Não é aceitável que uma criança destas idades possa passar tanto tempo fechada, aprisionada, amarrada, sem liberdade de ação, sem capacidade de poder explorar e também as suas motivações intrínsecas poderem ser expressas. As crianças estão, de facto, aprisionadas não só em casa, na escola, nos supermercados e também, obviamente, no tempo disponível que os pais têm, que é, de facto, muito reduzido. Eu diria que a pobreza infantil e também a exclusão social ainda são marcantes na sociedade portuguesa. Temos de ter consciência disto. E há que reduzir as desigualdades e promover também a inclusão social de muitas destas famílias que, de facto, não têm condições para dar uma qualidade de vida aos seus próprios filhos. Reparem, as crianças nas primeiras idades, principalmente nos primeiros 1000 dias de vida, principalmente até aos 6 anos de idade, precisam de ter a vinculação afetiva dos pais, precisam de ter tempo para estar com os pais, precisam de passear com eles, andar ao ar livre, poder explorar o mundo que as rodeia, porque se não for assim, vão pagar muito caro. Hoje, o trabalho, a escola e a falta de tempo na família está a criar problemas sérios do ponto de vista da saúde. E estou a falar essencialmente de maior sedentarismo, maior inatividade física, crianças que hoje são analfabetas do ponto de vista motor, e essa é a área que eu tenho trabalhado. Por outro lado, não têm socialização. Com a pandemia ficaram altamente penalizadas. Nós hoje vemos crianças que, de facto, têm uma redução muito significativa das suas competências motoras. Não sabem mexer-se, não sabem atar os sapatos aos 6 anos, não sabem correr, não sabem saltar. É proibido tirar às árvores, é proibido tudo. Tudo é proibido hoje a uma criança. O medo, uma sociedade adversa ao risco. Não há mobilidade, andam agarradas pelas mãos e aos ecrãs, completamente dependentes, viciadas, porque não têm, obviamente, tempo de qualidade dos pais, agarram-se, obviamente, à grande manipulação e à grande sedução das grandes empresas multinacionais ligadas aos dispositivos digitais. Nós hoje temos uma verdadeira pandemia que está a acontecer. As crianças entram na creche, já têm a televisão aberta às 7 da manhã. E quando saem, à noite, têm a televisão aberta também. As crianças não se mexem. As crianças comem e dormem nas creches. Esta lei tem uma ambiguidade. Dá possibilidades que as famílias possam, de facto, poder trabalhar, mas ao mesmo tempo as crianças ficam altamente penalizadas porque não têm tempo de qualidade, de interação e com os próprios pais. E, portanto, eu acho que estamos a viver em Portugal uma situação de falta de direitos da família, de falta de direitos das crianças, e temos que lutar para que haja uma conciliação entre a vida do trabalho, a vida da família e a vida da escola. Nós temos uma escola a tempo inteiro, que é uma vergonha nacional. É algo que eu tenho lutado, porque acho que é incrível
como as crianças, não só da creche, mas também até quase ao terceiro ciclo, passam em média 50 horas na escola. Porque os pais têm que estar a trabalhar. Não há uma lei que proteja as famílias para poderem ir buscar os filhos à escola, como acontece numa grande parte dos países da Comunidade Europeia. Há uma grande assimetria entre o norte e o sul da Europa. E, portanto, há ainda muita luta a fazer para emancipar a possibilidade de as famílias poderem ter tempo. Como diz aquele cartaz, tempo para a família. O tempo para a família é tempo para as crianças. E se as crianças não têm tempo nem espaço para brincar, não têm tempo nem espaço para crescer, ficam, de facto, muito penalizadas no seu desenvolvimento. E por isso aparece o insucesso escolar, aparecem problemas de saúde mental, de saúde física, de saúde social, de saúde emocional. Nós hoje temos uma adolescência cada vez cheia de problemas. Cerca de 40% dos jovens estão com problemas de depressão, de ansiedade, de sentimentos de suicídio. São jovens que estão perdidos porque, de facto, não tiveram tempo de qualidade, quer na escola, quer na família. E quando olhamos hoje para a cidade, não vemos crianças. Estão todas fechadas. Estão todas aprisionadas. Abril não libertou as crianças. Falta-nos hoje, de facto, políticas públicas para que seja possível acabar com esta precariedade em que vive a família. As crianças mereciam, têm direitos, como têm também, obviamente, as famílias. Eu queria chamar a atenção para alguns pormenores que me parecem importantes. Em primeiro lugar, é necessário lutar pelos direitos laborais. De facto, não tem sentido que no tempo disponível para o trabalhador poder descansar, poder ter também prazer em trabalhar. O prazer laboral advém da qualidade do tempo que ele tem para a família e da qualidade do tempo que ele tem para si também. No sentido de ter tempo de lazer, ter tempo livre. Era preciso, portanto, haver diretrizes laborais mais ousadas, com uma definição política mais justa. Haver horários de trabalho mais justos. E isto implica também salários dignos, como é óbvio, e também justos. Significa que as condições de trabalho implicam proteção social e segurança. Nós hoje temos imensas famílias que vivem com horários desregulados, com horários impensáveis, que não se ajustam às necessidades biológicas das próprias crianças e jovens. Não é? Há crianças que crescem sozinhas, crescem sem afeto, crescem sem proximidade. Crianças da creche precisam de afeto, precisam de alimento, precisam de proximidade, precisam de segurança. E são colocadas sozinhas, de manhã à noite, num local estranho, num local que não lhes é habitual. Portanto, isto é injusto, isto é crime. Do meu ponto de vista, isto é crime. Portanto, deveria haver conciliação, devia de haver reflexão sobre estas medidas, de um ponto de vista político e também de um ponto de vista partidário, obviamente. Por outro lado, é preciso também que haja aqui uma capacidade de melhorar a atratividade das profissões. Há uma multiplicidade de profissões em que há uma disrupção completa entre esta relação de conciliar a família, o trabalho e a escola. Reparem também que a licença de maternidade e de paternidade não está suficientemente assegurada. Em muitos países há pais que têm a possibilidade de um dos cônjuges ficar a gerir a vida dos filhos até determinada idade, não é? E isso é uma possibilidade que nós deveríamos lutar, porque as crianças têm direito a ter a presença dos pais. Nós hoje temos pais que não têm tempo para estar com os filhos. Pais sem a possibilidade de poder usufruir do espaço público, usufruir daquilo que é a qualidade de empatia, a qualidade de afeto para com os seus próprios filhos. São filhos desenraizados, são filhos que crescem com estranhos, são filhos que crescem em ambientes que estão organizados de uma forma artificializada, plastificada. Hoje temos uma infância e uma adolescência plastificada, não natural. Temos que reconectar as crianças com o mundo natural. E a única solução que elas têm é agarrar-se, de facto, às dimensões que estão altamente capturadas, capturam as crianças para estarem horas atrás de horas frente aos ecrãs. E os pais estão distraídos digitalmente em relação a isso. Não é?
Portanto, é preciso também lançar uma estratégia de luta contra a pobreza. Porque quando há pobreza, há desigualdades. E, obviamente, também os resultados escolares não podem ser possíveis. Eu, aliás, acho que hoje a escola é profundamente injusta, no sentido de não ter uma noção clara do que é o mérito. Porque, de facto, há famílias pobres, há famílias que não têm condições de dar aos filhos aquilo que outros estratos sociais podem fazer. E hoje a escola só existe porque só há um objetivo, é preparar aquelas crianças e jovens para entrar na universidade e não para serem pessoas. Pessoas com capacidade crítica, com cidadãos ativos, cidadãos que tenham a capacidade de intervenção para perceberem, de facto, o país onde vivem. Nós somos o país mais seguro do mundo, o país mais visitado do mundo, mas os portugueses não têm qualidade de vida. É uma tristeza. Não é aceitável que um país como este, que de facto tem uma história e uma cultura absolutamente extraordinárias, temos turistas em todo lado e os portugueses trabalham de manhã à noite e não têm qualidade de existência, de vida, de relação. Não se encontram, não têm tempo para se encontrarem. O espaço público está deserto. Precisamos de recuperar as cidades, recuperar as vilas, recuperar os passeios, tirar os automóveis, diminuir o trânsito de automóvel. Precisamos ter famílias felizes, porque só assim as crianças crescem de forma adequada. E isto implica, obviamente, que haja serviços de educação e acolhimento de acordo com uma dimensão de qualidade. Esta qualidade implica também o acesso à educação formal e não formal. Reparem que nós hoje temos uma escola a tempo inteiro, onde as crianças entram de manhã, têm o tempo obrigatório de escola, depois têm AECs, atividades de enriquecimento curricular, depois têm CAFs, Centros de Apoio à Família, depois têm ATLs, atrapalhação dos tempos livres, depois têm ainda atividades que os pais se encarregam de fazer para eles estarem entretidos. Há pais que vão entregar as crianças à escola às 7 da manhã e vão buscá-las às 7 da noite. Há crianças e jovens a passar 10 horas na escola. Isto é crime. Porque o corpo tem necessidade de experimentar, de explorar, de se sentir amado, de se sentir apoiado, de se sentir próximo daquilo que são os seus elos familiares. Hoje os avós já estão mais distantes, há uma disrupção na vida da família, o índice de natalidade diminuiu, aumentou a taxa de imigração, temos hoje muitas escolas com 15 línguas dentro de uma sala de aula. São problemas novos, são problemas diferentes que temos que saber enfrentar. E se o trabalho dos pais não facilita, é óbvio que quem fica penalizado são as crianças, são os jovens. E eu queria chamar a atenção para um pormenor que é: o que é uma criança de 3 anos? O que é uma criança de 4 anos, de 5 anos, que tem que fazer um conjunto de aquisições que são absolutamente fundamentais, serem feitas em casa, serem feitas ao pé de casa, serem feitas com os amigos, serem feitas na rua? Onde é que está a nossa escola, nas nossas memórias, onde nós aprendemos a maior parte das coisas? Foi na rua. Hoje a rua não desapareceu, extinguiu-se. Hoje não há escola da rua. Há uma escola completamente estruturada, organizada, penalizada, onde as crianças estão sentadas, aparafusadas às cadeiras, quietas, em silêncio, obedientes. Estamos a criar um povo estúpido, superficial, com uma cultura TikTok, sem profundidade. Isto é dramático. Quem estuda as questões relacionadas com o desenvolvimento da criança, com o desenvolvimento motor, com a educação não se faz só na escola, faz na família também. E os pais hoje não têm tempo para educar os filhos. E eles são depositados. E quando são depositados, é uma espécie de encher chouriços de conhecimentos que não servem para nada. O mundo está em grande transformação. Temos um mundo aí à porta que é desconhecido, que é imprevisível, é incerto. Os dispositivos digitais e a inteligência artificial vão mudar completamente toda esta realidade. Ainda ninguém acordou para perceber que o mundo está em grande mudança. A escola está no mesmo sítio como estava há quase 40 anos. No entanto, o mundo mudou muito. É preciso que haja consciência daquilo que é a educação de crianças e jovens. Nós hoje temos cerca de 40% de jovens com problemas de saúde mental, com depressões, com ansiedade, com problemas de déficit de atenção e hiperatividade.
com problemas de sentimentos de suicídio, com mutilações. As clínicas psiquiátricas estão cheias, os psicólogos têm os gabinetes cheios de clientes. Porquê? Porque não tem harmonia. Não tem harmonia familiar, não tem harmonia de amigos, de irmãos. Portanto, a sociedade portuguesa evoluiu enormemente e eu, de facto, sei o que era a pobreza, sei o que era a miséria, sei o que era o analfabetismo, sei o que era viver num país pobre, num país ditatorial, e conquistámos imensas coisas, mas hoje temos outra luta para fazer. E essa luta é emancipar, de facto, as famílias e as crianças para terem tempo livre. E, portanto, não é aceitável que pais trabalhem em situações desta natureza para ter os filhos fechados, acorrentados dentro de 4 paredes, não é? Comem e dormem, não têm mais nada para fazer. Isto é algo que é terror. É inaceitável num país democrático e numa Europa democrática. Não tem sentido. Já que estamos agora a discutir as eleições europeias, deveríamos estar a discutir este problema da qualidade de vida dos cidadãos e principalmente da qualidade de vida das crianças. E, portanto, eu acho que nós temos que erradicar estes 2 milhões de pobres que existem em Portugal. Temos que ter consciência, temos que fazer uma grande luta, temos que fazer, de facto, medidas políticas públicas que sejam, de facto, adequadas para que haja igualdade, para que haja, de facto, inclusão, para que possamos ter aquilo que eu chamaria uma saúde familiar e também uma saúde laboral adequada. Há condições de trabalho que são inaceitáveis para os pais, como é lógico, e, portanto, isso repercute-se nas crianças. Obviamente que nós sabemos que classes sociais baixas têm crianças com grandes dificuldades de aprendizagem na escola. Sabe-se que o índice de insucesso escolar também tem a ver com esta pobreza e ela repercute-se depois mais tarde. Famílias pobres têm menos condições de ter filhos que tenham sucesso em empreendedorismo e grau de satisfação. Também sabemos que há uma grande quantidade de trabalhadores que não têm prazer no trabalho, porque são manipulados. São manipulados no seu dia-a-dia. E é necessário que pudesse existir uma flexibilidade dos horários de trabalho para dar resposta a estas necessidades do dia-a-dia, do cotidiano, de modo a que pudéssemos ter políticas públicas para diminuir estas desigualdades que existem na sociedade portuguesa. É inaceitável que tenhamos esta situação em Portugal. Como investigador, como professor, como lutador dos direitos da criança ao brincar, a serem crianças, nós hoje estamos a viver uma situação em que há crianças que não têm possibilidades de viver a infância de forma plena. Há crianças sem infância. E isso tem imensas repercussões, portanto, no futuro. Nós necessitamos de saúde, educação e também de uma vida familiar com um grau de, diríamos, de coerência na sua forma de funcionamento. E isso não está a acontecer. Há uma disrupção enorme. E há pessoas a sofrer imenso. Não há justificação para tanto sofrimento, para tanta desigualdade. E por isso, esta campanha de encerramento do comércio aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento dos horários até às 22 horas é uma excelente medida, é uma excelente iniciativa. Acho que deve ser discutida publicamente. 27 mil assinaturas já é muito bom e, portanto, diríamos que estamos perante uma proposta que é absolutamente fundamental para melhorarmos a qualidade de vida dos portugueses. O que está aqui em causa é a qualidade de vida dos portugueses e, obviamente, a qualidade de vida das crianças. Elas têm direitos, como têm direitos as famílias. Não há sensibilidade política para perceber estas desigualdades, para perceber esta falta de saúde no trabalho, esta negociação coletiva, de modo a que as famílias possam viver uma vida feliz, uma vida apropriada àquilo que é a dignidade de ser pessoa, a dignidade de poder crescer de forma saudável.
E também gostava de dizer que aceitar os salários injustos e as prestações sociais, nós hoje temos uma crise habitacional enorme, pais que não têm condições de pagar as habitações, pais que não têm condições de pagar colégios privados e, portanto, as coisas têm que andar na escola pública. Precisamos de melhorar também as condições da escola pública. É a escola que é para todos, não é? E, portanto, há aqui uma luta fantástica para fazer. Eu preocupo-me essencialmente, há 52 anos que trabalho com crianças e vejo uma decadência, portanto, enorme de crianças que não têm mobilidade, não têm confronto com o risco, não têm contato com a natureza, não andam lá fora, não andam ao ar livre, como nós fizemos nas nossas infâncias. Todos se lembram das vossas memórias, que andávamos soltos, andávamos sujos, com os joelhos esfolados, fazíamos aventuras fantásticas. Estas crianças de hoje em Portugal são os totós, imaturos, porque não viveram essas situações que são fundamentais, porque os pais também não têm condições para lhes dar essas oportunidades. E, portanto, eu gostava de terminar dizendo que fico muito satisfeito que esta luta seja feita, que haja alguém que abra os olhos e que haja alguém que dê um murro na mesa para acordarmos para que não está tudo resolvido em 50 anos de liberdade. A democracia é algo que se constrói ao longo do tempo, ainda não está terminada, ainda há muita injustiça social, familiar, e há uma classe política que também já é totó, isto é, também já tem um grande grau de imaturidade e que não percebe, de facto, aquilo que são as necessidades básicas. É nas crianças e na escola onde tudo começa, onde se faz um país. É a partir daí que se constrói o futuro. E o futuro é incerto, é imprevisível, ninguém consegue hoje perceber o que é que vai acontecer daqui a 30, 40 anos. Temos que preparar-nos para isso. E, portanto, nada melhor do que pôr mais tempo, mais espaço para as crianças brincarem, para se prepararem, para terem capacidade adaptativa, capacidade criativa, serem crianças que são resilientes, que se conhecem, que se dominam. Nós hoje temos crianças que não conhecem sequer o seu próprio corpo, não é? E isso é uma tragédia que está a acontecer, invisível e que ninguém quer ver. O sedentarismo é hoje a maior doença do século. A maior parte do trabalho é sentado. E isso é a maior pandemia, ao nível da hecatombe de saúde física, ao nível da postura, ao nível da saúde orgânica, da saúde mental, da saúde social e emocional. De facto, a maior pandemia deste século é o número de horas que estamos sentados. E temos que ser capazes de desconectar as crianças desses dispositivos digitais, dessa manipulação da inteligência artificial que vem aí, tem coisas boas e más, mas também, ao mesmo tempo, dar a oportunidade das crianças poderem andar soltas, andar ao ar livre, poderem saborear o silêncio, a natureza, fazerem aventuras como nós fizemos quando éramos crianças. E, portanto, os meus parabéns por esta luta que tão bem estão a fazer. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bem, depois desta introdução que o professor Carlos Neto deu, está aberto o debate. Quem quiser se inscrever, então, para poder fazer alguma pergunta ou alguma intervenção que queiram partilhar, esteja à vontade para o colocar. Andrea. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao professor Carlos Neto, que nos traz aqui uma intervenção que nós, no movimento sindical, nem sempre temos a oportunidade de aprofundar, não é? Temos sempre muito mais preocupação, que depois acaba por, obviamente, ir ter de encontro àquilo que são os direitos e os interesses das crianças, mas falar especificamente das crianças não é, de facto, um tema que nos surgir todos os dias. Mas em relação a esta matéria que hoje temos aqui, de facto, houve avanços que se deram, porque antes do 25 de Abril isto era assim ou pior, não é? E com Abril não se resolveu tudo, mas deram-se passos muito significativos. Mas, entretanto, o que é que aconteceu então para chegarmos à situação que temos? É que o capital não dormiu durante estes 50 anos, não é? E há três
pilares essenciais para o capital. É a questão dos salários, é a questão dos horários de trabalho e é a questão dos vínculos, não é? E toda a gente sabe que logo a seguir ao 25 de Abril aconteceu uma coisa que foi a criação dos contratos a prazo e a partir daí, de facto, o mundo do trabalho não alterou-se negativamente em muitos aspectos. E a desregulação dos horários está muito ligada com esse momento, mas também com a adesão à Comunidade Económica Europeia, onde a desregulação dos horários, de facto, era o caminho, não é? E, portanto, chegados aqui, porque eu acho que convém também, do ponto de vista político, porque é que estamos nesta situação, não é? Porque isto é muito mau para as crianças, é um facto, mas para os pais e para quem trabalha não é nada melhor. Porque vir aqui deixar um filho às 7 da tarde, por exemplo, imagina um horário deste, e vir aqui buscá-lo à meia-noite, há de ser, de facto, de uma aflição enorme para quem faz isso também. É para as crianças, é para os pais. E não é à toa que o nosso país não é para ninguém, também não é para o país. Porque nós hoje, como sabem, estamos com problemas enormíssimos ao nível da natalidade e as pessoas em Portugal, os casais, não têm filhos, não é porque não querem, é porque de facto não têm salários, não têm horários, não têm segurança no emprego. Portanto, os dirigentes sindicais e os dirigentes sindicais da CGTP, todos os dias na sua intervenção e na sua ação, a sua preocupação central é de facto dar resposta a estes problemas que hoje aqui estamos a tratar. E depois, até porque também não me quero alencar muito, o que é ridículo é nós estarmos no tempo da inteligência artificial a falar de direitos dos primórdios da Revolução Industrial. E, portanto, isto é de facto o momento que vivemos, são desafios enormes que temos pela frente, mas tal como o CESP fez com esta iniciativa legislativa, também a CGTP e os sindicatos todos da CGTP têm entre mãos este trabalho enorme de mobilizar os trabalhadores a não aceitar isto, porque nós temos tido resultados positivos quando os trabalhadores se organizam, ou seja, não está tudo perdido. Nós conseguimos, em alguns setores, por exemplo, hoje trabalhar menos do que as 40 horas semanais. E, portanto, este é o caminho, não pode ser outro, é a luta e é possível, de facto, conquistar direitos também neste quadro, que é muito difícil, mas que também está nas nossas mãos transformar. Era só este contributo. Obrigada, Andrea. Sérgio Cheta, pode ir. Ora, bom dia a todos. Já agora queria felicitar a presença do professor Carlos Neto, da Coordenadora Nacional do CESP e do Presidente da CGTP, Tiago Oliveira. Hoje eu não tenho aqui nenhuma intervenção escrita, mas posso partilhar tudo aquilo que foi todo o sentimento até agora pelas assinaturas recolhidas desta iniciativa legislativa. Até chegarmos aqui ao dia 2, com a finalização das assinaturas. Tudo aquilo que foi o contacto com os trabalhadores, o sentimento dos trabalhadores com a preocupação de terem que trabalhar aos domingos e feriados e não terem tempo para a família, para os seus filhos, e como aqui já foi dito, aqui com o professor, é preciso mais tempo para a família, é preciso mais tempo para os filhos, e esta iniciativa é uma razão de ser. Estamos neste momento a comemorar os 50 anos de Abril, pode ser que neste momento consigamos fazer história e que o encerramento do comércio aos domingos e feriados seja a razão de ser para todos os trabalhadores e que todos os trabalhadores consigam finalmente ter esse direito de estarem com as suas famílias aos domingos e feriados, mais tempo ao lazer, para fazerem o tempo, ou utilizarem o tempo naquilo que quiserem. Isto é muito importante. Ainda hoje consegui partilhar este sentimento. Antes de estar aqui neste debate, fomos fazer uma pequena entrega aqui no centro comercial e lá está. Só o pequeno panfleto a dizer deste debate e só a palavra do encerramento aos domingos e feriados, isso foi um sentimento de alegria. Então, sempre vamos conseguir encerrar aos domingos e feriados?
Vamos ter mais tempo para a nossa família? E assim, certeza que isto é muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas nada é impossível, camaradas. Vamos continuar nesta luta. Eu também pertenço a este membro desta iniciativa. Conseguimos este número de assinaturas, quase 30 mil assinaturas, 9.300, quase 9.300 na região do Porto. Nas outras regiões também se conseguiu um enorme trabalho junto dos trabalhadores. E lá está. A luta continua, camaradas. Não podemos deixar de lutar, não podemos deixar de acreditar. E isto é um futuro para o que virá para os nossos filhos e para as nossas famílias. E muito obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Inês Branco. Bom dia, camaradas. Eu vou tentar não repetir muito do que já foi, ou nada do que já foi dito, mas vai ser um bocadinho difícil. Em primeiro lugar, eu gostava muito de valorizar toda a iniciativa, todas as assinaturas recolhidas, sendo que 27 mil assinaturas, ou que fossem 30 mil, nós sabemos que não refletem, nem de perto nem de longe, a vontade dos trabalhadores e da população em geral, não só dos trabalhadores de comércio, em encerrar o comércio aos domingos e feriados. Traduzem aquilo que nós conseguimos fazer e recolher, porque eu acredito que há uma camada muito maior da população que está de acordo com o encerramento do comércio aos domingos e feriados. E queria também valorizar o nosso debate e agradecer muito a presença do professor Carlos Neto, que foi um prazer ouvir, e do secretário-geral da CGTP. Há aqui, pronto, eu sou mãe, não é? Sou jovem e sou mãe, e queria só falar disso, dos tempos que nós vivemos e do que é agora. Primeiro começa tudo com a desigualdade no acesso a tudo e também à informação. O acesso que nós temos à informação quando vamos ser pais, quando vamos ser mães, é totalmente diferente, dependendo do nosso trabalho, da classe social, mas também do próprio trabalho e das condições de trabalho que nós temos e do tempo disponível, do tempo e do dinheiro para nos informarmos. E nós vivemos num tempo em que a informação, nesse âmbito, não é? Até de questões pedagógicas para os nossos filhos, existe em grande quantidade. Mas depois a qualidade é muito subjetiva e aí é que o acesso à informação faz toda a diferença. Porque nós termos internet e termos um telemóvel dá-nos uma facilidade de acesso à informação, mas nós termos condições de salário e de tempo para lermos um livro, para o comprarmos e para o lermos, faz toda a diferença depois na qualidade de informação que nós vamos ter. E eu estou a falar disso porquê? Porque nós sabemos que vivemos no tempo das influencers, dos influenciadores digitais, que têm muito, muito impacto e têm muito impacto sobre as jovens mães e pais, hoje em dia, e de facto trazem-nos informação que não estará correta e trazem outra informação que estará muito, muito correta e que é de fácil acesso. Há um problema enorme nesta questão dos influenciadores, que é, normalmente eles não têm em conta o contexto ou as condições de quem vai ser pai ou de quem vai ser mãe, o que faz com que muitos trabalhadores passem muitos anos com um grande sentimento de culpa pela forma como estão a educar os seus filhos. E é nisso, e é também nessa questão que aqui o professor Carlos Neto será o meu influenciador escolhido, porque consegue trazer esse contexto e isso faz toda a diferença, porque nós não estamos todos em pé de igualdade. E isto acontece em tudo. Na alimentação que nós vamos dar aos nossos filhos, no calçado, na roupa, nos brinquedos. E está tudo também com a mãozinha do capital lá metida. Ou seja, nós agora... Nós seremos bons pais ou boas mães se nós tivermos possibilidade de comprar aqueles brinquedos específicos e tivermos capacidades financeiras de comprar o máximo de coisas bonitas e não sei o quê, para os nossos filhos estarem entretidos 100% do tempo, sempre entretidos, sempre com uma função. E de facto isso está a matar os pais pelo sentimento de culpa de que não conseguem cumprir com as exigências de educar um filho
e está a matar, obviamente, a infância das crianças, porque as crianças têm que brincar livremente e têm que arranjar também uma forma criativa de se entreterem. Têm que brincar com os pais e têm que brincar sem os pais, e não é isso que nós estamos a fazer. Por isso, eu como mãe dou o meu melhor, mas eu sei perfeitamente que nós, hoje em dia, chegamos a casa e estamos com o telemóvel na mão. Nós chegamos a casa, eu não dou tal mal à minha filha, mas a minha filha, a primeira vez que pegou no meu telemóvel, sabia que era assim que se fazia. Nós estamos sempre a fazer isso e é isso que eles estão a ver. Por isso, nós não conseguimos desligar do trabalho quando chegamos a casa. O exemplo que os nossos filhos têm é aquele. Nós temos que fazer um esforço muito, muito, muito grande para brincar com os nossos filhos, que devia ser a coisa mais natural do mundo e mais prazerosa para nós. E nós chegamos a casa cansados. As crianças chegam a casa cansadíssimas, não é? A violência das horas de trabalho da minha filha são mais do que as minhas, porque eu deixo antes de ir para trabalhar e só vou buscar depois, porque a minha filha está presa na creche muito mais tempo e há um desinvestimento enorme de tudo o que tem a ver com as crianças no nosso país. E isso existe porque, de facto, está ligado. Não pode haver um país para crianças felizes com trabalhadores explorados. Não é possível. Um trabalhador explorado, um trabalhador com horários desregulados, não pode ter os seus filhos a crescer e a ter uma infância como deveria, não é? Feliz terá, mas não a infância que devia e que merecia. E tudo isso tem a ver, sobretudo, com vontade política. Porque nós, já falaram aqui, a André falou das questões, por exemplo, da Europa. Nós estamos num país onde, de vez em quando, os liberais gostam de ir buscar modelos, e o Norte é muito usado para isso, para tudo o que interessa. E para tudo o que tenha a ver, se for para pôr caixas automáticas em todos os hipermercados, é um modelo a aplicar e é o mais certo. Agora, se for para as mães terem uma licença maternidade que permita ter a amamentação exclusiva como é recomendado pela OMS, isso já não é bem assim. Se for para os pais poderem estar mais tempo com os filhos, saírem mais cedo do trabalho, terem um horário muito mais reduzido para acompanharem os filhos no seu crescimento, aí a coisa já fica mais complicada. E isso são opções políticas, como em Portugal, são opções políticas. E eu venho da cidade do Porto e o que nós vemos é o centro histórico já não é o centro histórico, é a cidade do Porto toda, foi esvaziada de pessoas. Por isso, no Porto, certamente não há crianças, e se houverem crianças felizes a correr, são filhas dos turistas. Não há crianças no Porto porque não há moradores no Porto, porque foram todos corridos lá para fora. E a cidade, o próprio espaço público, isso é vontade política, não está feito para crianças. Não há parques infantis. Mataram completamente o desporto. Tudo o que é associativismo morreu. Por isso, muitas vezes, em muitas zonas, os pais querem que as crianças vão para o futebol, vão para qualquer desporto. E não existe. Simplesmente não existe. Não há pessoas. Matou-se tudo. Matou-se o associativismo. Matou-se o espaço público. E depois falam da natalidade. Todas estas coisas são, de facto, vontade política. Esta iniciativa também se virá exatamente para que os portugueses vejam qual é a vontade política dos partidos que estão na Assembleia da República. Porque, aliás, nós temos muitas vezes partidos à direita que estão sempre muito preocupados com a família, com a natalidade, com tudo isso. Mas depois, quando chega a altura, de facto, criar condições para que os jovens possam ter filhos, não as criam. E nós estamos num ponto em que a maior parte... Eu já não fui mãe nova e eu sou uma mãe muito jovem, hoje em dia. Porque as pessoas, de facto, a maior parte das pessoas que eu conheço, que querem ter filhos, e são muitas, não têm filhos porque não têm habitação. E nós não podemos dizer que o 25 de Abril foi cumprido, que vivemos numa democracia, quando nós estamos a pôr o futuro em risco por uma coisa tão básica como ter um teto em cima das nossas cabeças. E, de facto, nisso há um longo caminho a fazer, porque nós sabemos que muitas vezes, e também na cidade onde vivo, existem casas públicas, em que o Estado ou a Câmara têm uma responsabilidade, em que as próprias casas não têm condições para que nenhuma criança, porque se fosse o filho de um rico não ficaria na creche até à meia-noite e meia. O filho do rico não dormiria num quarto em que as paredes estão a escorrer umidade. Portanto, os filhos dos trabalhadores também não podem. De facto, não há democracia consolidada nem há 25 de Abril
enquanto nós não mudarmos isso. Obrigada. Obrigada, Inês. Chamo então Isabel Camarinha para intervir. Bom dia a todos e a todas. Uma grande saudação à mesa, à Márcia, ao Tiago, mas principalmente ao professor Carlos Neto, que nos trouxe aqui um outro olhar sobre aquilo que é a realidade que nós vivemos e com que somos confrontados todos os dias e que está tão ligada e se cruza e articula com a nossa luta pelos direitos dos trabalhadores, com a nossa luta por, de facto, termos direito a essa vida digna e com condições que o 25 de Abril nos perspectivou e que depois agora andam muitos aí a querer também saudar e comemorar o 25 de Novembro, mas nós sabemos bem que foi com o 25 de Novembro é que começámos a recuar e a serem-nos retirados direitos que conquistámos naquele período glorioso da Revolução de Abril e das enormíssimas transformações que tivemos. Eu tinha escrito aqui umas palavritas porque acho que esta iniciativa é uma iniciativa de enorme importância. O CESP assumiu esta continuação, porque, ó camaradas, a nossa luta pelo encerramento do comércio aos domingos e feriados não começou agora com a iniciativa legislativa. Desde que se foi liberalizado o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que nós exigimos que isso volte atrás e que sejam encerrados aos domingos e feriados. Digam-me lá, qualquer de nós, qualquer pessoa, não é trabalhador do comércio, qualquer pessoa tem mesmo necessidade de ir às compras ao domingo e aos feriados, ou depois das 10 da noite? Porque é isto que nos querem incutir, é que as pessoas precisam de ter o comércio aberto nestes dias. Porquê? Porque não são só os trabalhadores do comércio que são submetidos a estes horários de trabalho completamente desregulados, trabalhos por turnos à noite, com toda uma exploração desenfreada e que depois lhes desacerta completamente a sua vida do dia-a-dia e até podem dizer, dá-me jeito ir às compras ao domingo. Mas ninguém precisa de ir às compras aos domingos e aos feriados. Porquê que os trabalhadores do comércio andam a ser forçados a trabalhar aos domingos e feriados quando não é necessário? Aliás, a Andréa ainda agora dizia, com a adesão à CEE, então, à União Europeia, nós vamos sempre buscar aquilo que é pior. Pronto. No que é melhor, fica lá, como a Inês bem exemplificou. Mas há uma coisa que é verdade. Na Europa, grande parte dos países tem o encerramento do comércio ao domingo e aos feriados. E fecham, alguns até fecham às 7 da tarde. Não é às 10, é às 7. Mas nós isso não vamos procurar esses exemplos. Vamos procurar os exemplos dos que fazem mal, dos que de facto aumentam ainda mais a exploração dos trabalhadores. Eu queria trazer aqui também ao nosso debate um pouco a perspectiva histórica, a Andréa já deu um bocadinho, mas um pouco a perspectiva histórica desta luta que é ancestral pela redução do horário de trabalho, por horários dignos que permitam, de facto, a conciliação da vida pessoal com a vida profissional e que, no fundo, estão, como sabemos todos, até na origem do próprio 1º de Maio. Os 3 8, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, foram um dos grandes objetivos da luta daqueles trabalhadores que depois originaram que o 1º de Maio fosse considerado o Dia Internacional do Trabalhador. Ora, isso mostra bem porque que o capital quer tanto dominar o horário dos trabalhadores, controlá-lo, desacertá-lo, desarticulá-lo de todas as maneiras, porque essa é uma das melhores formas de aumentar ainda mais a exploração que tem sobre esses trabalhadores. Nós sabemos bem que o salário é fundamental. Aliás, o professor dizia aqui, e todos nós dizemos, com salários de miséria como temos no nosso país, nenhum trabalhador tem condições para ter uma vida digna, como é evidente, e muito menos dar uma vida digna aos seus filhos e garantir o seu crescimento saudável, integrado, com todas as condições que todos temos direito e que não nos são garantidas. Mas o salário tem esta importância fundamental, mas o horário de trabalho é, de facto, das formas mais profundas de exploração
que o capital tem sobre os trabalhadores. E nós tivemos, ao longo desde os tempos da Revolução Industrial, que os trabalhadores lutam pela redução do horário de trabalho. Eu só lembrava como foi importante, foi assim também a origem dos próprios sindicatos, como foi importante a organização, a unidade e a luta dos trabalhadores para os avanços enormes que tivemos, porque foram conquistadas as 8 horas de trabalho como limite diário da jornada de trabalho no início do século XX. Já há mais de 100 anos que nós temos, para alguns setores, não era para todos, mas no nosso país, que nós temos o limite máximo de 8 horas de trabalho diário. E isso foi com a luta dos trabalhadores. Nós tivemos depois, já com o 25 de Abril, tivemos a luta pelas 40 horas semanais e conseguimos, depois de já ter sido conquistada em muitos setores, em muitas empresas, em muitos contratos coletivos. Não foi só depois de estar na lei que ela foi implantada. Foi antes, foi com a luta dos trabalhadores em cada empresa, em cada setor. E no comércio, nós tivemos lutas enormes dos trabalhadores do comércio pela semana inglesa. E isso era também uma redução. Na altura, o máximo do horário semanal era 48 horas e os trabalhadores do comércio exigiam as 44 horas e, pasme-se, o que era já também, era fechar às 13 horas de sábado, ter a tarde de sábado e o dia de domingo para estar com a família, para ter o descanso, para ter o lazer, para ter direito à vida que todos temos direito. Portanto, e essa só conseguimos depois do 25 de Abril, já com as transformações, com os direitos, com os valores que conseguimos com a Revolução de Abril e com a negociação da contratação coletiva, porque foi nos contratos coletivos de trabalho do comércio retalhista que se conseguiu implementar a semana inglesa e as 44 horas de trabalho semanal, muito antes de termos as 40 horas para todos no nosso país. Ora, isto, o que nós estamos a assistir, tivemos depois a liberalização dos horários do comércio, que vários governos sucessivamente foram aprofundando cada vez mais, até vir a liberalização total. E agora, não contentes com isso, temos a liberalização também dos horários das creches e dos jardins de infância, que é extraordinário. Não só uma penalização brutal para quem lá trabalha, porque também ali há trabalhadores que todos os dias também têm horários completamente desregulados e injustos, mas para as crianças e para os pais. Como dizia a Inês, ela vai levar a filha antes de começar a trabalhar, vai buscá-la depois de sair do trabalho. Mas aqui na creche Ricky Roque, pronto, é quando chega ao trabalho, porque muitos destas crianças, presumimos nós, são filhas de trabalhadores que trabalham aqui, quer no Auchan, quer no centro comercial. Mas a verdade é que esta criança que é depositada aqui, eventualmente depositada às 7 da manhã, e que pode estar 11 horas ali na creche, é o máximo. Não podem estar mais do que 11 horas, é o que eles dizem. Como se isto fosse uma coisa muito boa. Mas a criança pode estar ali 11 horas, já teve o trajeto de casa até aqui, e depois quando sair daqui, sabe-se lá a que horas, porque se entrou às 7 da manhã, 11 e 7, 18, sai daqui às 6 horas, mas ainda tem mais trajeto até casa, portanto, lá estão às 13 horas ou coisa assim, sem condições nenhumas para estar num ambiente saudável, familiar. Não é nem nos transportes públicos, nem no carro, que a criança tem contacto como deve ser com os pais, com quem dela cuida. Portanto, isto é de facto uma desestabilização, um atentado aos direitos dos trabalhadores e das crianças. E acho que esta nossa iniciativa hoje, este debate, é muitíssimo importante, porque traz aqui à luz do dia esta articulação que existe entre os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, o direito ao salário, ao horário, a um vínculo estável que lhe permita ter, de facto, também a própria saúde mental, porque o professor falava bem da saúde mental das crianças e jovens e do que toda esta desestruturação provoca na vida das crianças, mas também provoca na vida dos pais. Porque um pai ou uma mãe que tem que ir sair de casa de madrugada, ir a correr, pôr o filho à creche, depois vai a correr para o trabalho, depois vem a correr do trabalho, tem um horário pesadíssimo, tem ritmos de trabalho brutais,
quando chega à casa tem agora paciência para estar ainda a conversar, a brincar, a acompanhar a criança ou o jovem naquilo que é a atividade que devia haver em família. Não tem. Portanto, esta nossa luta é fundamental. Estas assinaturas que foram recolhidas, eu acho que são mais simbólicas, porque, de facto, há muitos milhares de trabalhadores e da própria população de outros setores, trabalhadores de outros setores reformados, que compreendem e consideram justo que, de facto, se altere esta liberalização dos períodos de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e que se reduza o horário de trabalho. E esta luta insere-se na luta ancestral dos trabalhadores pela redução do horário de trabalho, para ter tempo, os tais 3 tempos a que todos temos direito, ao trabalho, ao lazer e ao descanso. E nós precisamos de continuar e aprofundar essa luta. Esta nossa luta insere-se na luta pela redução do horário para as 35 horas, que é uma campanha que, para além de já vir de há muitos anos atrás, a CGTP está agora a dar ainda mais força a esta necessidade de reduzir o horário de trabalho, porque com os avanços da ciência e da técnica, já se falou aqui, com a inteligência artificial, com a digitalização, com tudo isso, o que é que tem acontecido? Aumentam os lucros do capital, aumentam os lucros, nomeadamente neste setor, destas grandes empresas que dominam o setor do comércio. É isto que aumenta, porque os direitos dos trabalhadores não têm aumentado com esta evolução, que é uma evolução muito positiva e importante da própria sociedade, mas que depois não tem a consequência que devia ter. E querem que nós engolamos a tese de que é moderno é nós termos horários desregulados. Isso é que é moderno. É moderno é estarmos aqui à disposição do patrão para a qualquer hora do dia ou da noite estarmos a trabalhar. Isso é que é moderno. Não. O que é moderno é estes avanços que têm acontecido terem consequência na vida das pessoas, terem consequência na melhoria das condições que todos temos para viver e trabalhar e ter família e ter amigos e ter descanso e ter lazer, ter cultura, ter desporto, porque nenhum de nós tem possibilidade com este funcionamento neoliberal que a sociedade tem tido, este trajeto que tem tido, nenhum de nós tem condições para isso. Por isso esta nossa luta vai certamente continuar. O CESP aqui estará na primeira linha relativamente à defesa dos trabalhadores que representa e inserido na campanha da CGTP e certamente precisamos é de conversar muito, falar muito com os trabalhadores, porque os salários são baixinhos, nós sabemos. Com a contratação coletiva nós conseguimos que pelo menos os trabalhadores que trabalham nestes horários e nestes dias tenham uma compensação pecuniária para o fazerem, mas eles não tinham que precisar, não deviam precisar dessa compensação por trabalharem ao domingo ou à noite ou por turnos para poder viver com dignidade. E é disto que se trata. Os salários são baixos, a contratação coletiva não é negociada por causa das alterações que tem havido à legislação laboral e que impedem a efetiva negociação da contratação coletiva, e a verdade é que o que aumenta é a exploração dos trabalhadores. Mas com a luta dos trabalhadores nós temos vindo a resistir e a conseguir resultados, e isto temos que valorizar muito. Se, apesar de todos estes retrocessos que tem havido, não fosse a luta dos trabalhadores, camaradas, nós estávamos muito pior e certamente não tínhamos conseguido estas transformações que, apesar de tudo, muitas delas estamos a conseguir defender e que vamos continuar a defender com os valores de Abril, com o que está inscrito na nossa Constituição, com o direito ao pleno emprego, ao trabalho com direitos, a um horário que permita conciliar a vida pessoal com a vida profissional e com também os serviços públicos, e o professor falava aqui do que são as nossas, e já não foi só ele, a Inês também, do que são as nossas cidades, do que é o próprio desenvolvimento urbanístico, que não é para as pessoas, não é. É de facto para, no nosso caso de Portugal, é para o turismo, é para até a linha do metro, que aqui em Lisboa, as alterações que vão fazer não é pensar nas deslocações dos trabalhadores, é para pensar nos turistas poderem visitar os locais todos importantes que existem na cidade. O resto não tem importância nenhuma. Portanto, nós precisamos de alterar este estado de coisas e só com a mobilização dos trabalhadores, com a unidade, com a organização, é que nós vamos conseguir fazê-lo.
Por isso a luta vai continuar de certeza com esta iniciativa e com muitas outras que vamos prosseguir. Viva a luta dos trabalhadores do comércio, viva o encerramento do comércio aos domingos e feriados. Viva. Obrigada, Isabel. Então, chamo agora a Cláudia Pereira. Então, bom dia a todos. Eu, em primeiro, queria, até porque não posso mesmo deixar passar a oportunidade, de fazer um agradecimento muito grande ao professor Carlos Neto, de quem sou um bocadinho fã, já desde há alguns anos, vou lendo algumas formas de estar e de pensar na vida, e nomeadamente nas crianças, e sinto uma simpatia muito grande por si. Portanto, quero agradecer do fundo do coração. Depois, dizer que eu tenho um orgulho muito grande em que o nosso sindicato, sindicato da CGTP, tenha avançado com mais esta luta em torno dos direitos dos pais que, obviamente, estão ligados aos direitos das crianças. E quero relembrar que nós estamos hoje na recolha de assinaturas, nestes debates, em todas estas iniciativas que fizemos, mas há mais de 20 anos atrás nós estivemos na rua, nos locais de trabalho, junto dos trabalhadores, junto das populações, para que não fosse permitido a abertura do comércio aos domingos, porque isto, para quem tem a minha idade, certamente se lembrará que quando éramos crianças não passávamos o domingo num centro comercial ou num hipermercado, porque isso não era possível, e nos dava a possibilidade de estarmos noutros locais, nomeadamente na rua, mas de aprender num outro local. E, portanto, também sinto um grande orgulho por fazermos parte desta luta, num sindicato onde maioritariamente trabalham, portanto, é um setor com muitas mulheres, e isto diz muito mais respeito também às mulheres. Depois, eu queria me centrar, já aqui muita coisa foi dito, eu penso que não tudo, mas já muito foi dito, mas nesta questão dos 3 pilares que assentam também nos direitos das crianças, mas que são, em primeira mão, as condições que os pais podem dar às crianças, que são os salários. Nós sem salário, nem boa casa, nem boa mesa. Depois, a questão dos horários, que é o que mais concretamente nos traz aqui, e a segurança. De facto, é verdade que um casal, um homem, uma mulher, não pode avançar para uma tarefa tão exigente, tão grande na sua vida, que é ter filhos, se não tiver a segurança, se no mês a seguir não vai ter salário, não vai ter emprego. E, portanto, estes são os 3 grandes pilares. E há aqui uma questão que também que nos centra muito, que é a questão da flexibilidade do horário de trabalho. Hoje há um grande número de empresas que nega esta possibilidade aos trabalhadores e, portanto, para chegar lá depois é um caminho mais doloroso. Muitas vezes, hoje até temos empresas que, mesmo depois do parecer favorável da CIT, contrariam essa decisão, e não poucas vezes já temos processos em tribunal para resolver essa situação. Mas esta lei também ainda está muito aquém das necessidades dos trabalhadores, nomeadamente naquilo que toca à idade, até o limite de idade de uma criança poder ficar sozinha, que é aos 12 anos, e, portanto, mais uma vez, a culpa, no caso de a tal segurança não estar devidamente assegurada, porque há muitas crianças de 12 anos e um dia que ficam sozinhas em casa a partir de uma certa hora, e o capital arranjou forma foi de dizer às pessoas: não, tu não precisas de um horário flexível, porque há uma creche que te assegura que o teu filho ou que a tua filha possa estar aqui, não é? É estar aqui. Depois, tudo isto me leva, e acho que nos leva a todos, à pergunta de se as crianças há 20, 30 anos de facto não eram bastante mais felizes, ou com a possibilidade de sermos mais felizes.
Para terminar, e porque o professor Carlos Neto falou sobre esta questão, sobre as crianças aparafusadas às cadeiras, a questão da escola, a escola é necessária, obviamente. É lá também que os nossos filhos fazem amigos, que percebem outras realidades, que fazem a sua própria história, porque na nossa casa eles fazem a história em construção connosco e é lá que depois adivinham o mundo e constroem o seu mundo. O problema da escola é que a escola também não é a escola que Abril prometeu. E hoje, também, no meu tempo, quando andava na escola, eu vinha aprender sobre plantas na rua, nos parques, onde elas estivessem. Nós vínhamos fazer a aula de educação visual para a rua, desenhar as casas. Hoje, isso é completamente proibido aos professores fazer. Aliás, cada vez que me chega um mail a dizer que os meus filhos vão sair da escola, eu acho que vou logo procurar que dia de festa é que acontece para estar a receber aquele mail. E isso é um problema muito grande, porque os pais também têm que formar os filhos para que estejam sentados, quietos, e quando chegamos a casa queremos que eles aprendam a estar sentados e quietos, porque na escola isso vai se virar absolutamente contra eles. Portanto, era mais isto, mas agradecer a todos os que se envolveram nesta recolha de assinaturas, em todas as conversas que nós fizemos, e dizer que, apesar de também se criar a ideia de que os clientes querem que os hipermercados estejam abertos e são eles o principal problema, isto não é verdade. Os clientes foram direcionados para isso. Hoje, um centro comercial tem diversas variedades de restaurantes, de cinema, em que parece que tudo se pode fazer em família num local só. Portanto, foi exatamente ao contrário. Nós fomos encaminhados, empurrados para esta situação. Mas o que prova também esta iniciativa é que foram muitos milhares de clientes que assinaram este documento e que dizem que os trabalhadores têm direito a estar ao domingo e aos feriados em casa como qualquer outro trabalhador. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, chamo a Cristina Monteiro para intervir. Olá, camaradas. Bom dia a todos. No fundo, já todos se referiram um pouco a tudo aquilo que era essencial e dar aqui realmente um grande reforço do que é que foi e valorizar e muito o que foi esta iniciativa. Ela não é de hoje, como alguns camaradas aqui com mais cabelos grisalhos o disseram, já tem muitos anos, e acho que isto também vai ser uma forma de impulsionar a nossa luta pelas 35 horas. Porque sem horário não é possível ter uma vida feliz. E a redução do horário é absolutamente essencial. Isto é chocante, termos o capitalismo na sua forma mais feroz, que põe as crianças com os mesmos horários que os pais, como se os nossos filhos fossem cidadãos de segunda neste país. Isto não pode todo acontecer. E, portanto, eu acho que nós fizemos um excelente trabalho coletivo e o caminho vai ser, com certeza, o da luta e a luta pelas 35 horas, que é premente, urgente e imediata. Obrigada, Cristina. Chamo o João Coelho, da União de Sindicatos de Lisboa. Bom dia a todos. Permitam-me que saúde de uma forma especial o professor Carlos Neto e também o Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP. Eu penso que já foi muito dito neste debate e este debate assume aqui uma especial importância. Desde logo, a constatação de que as crianças estão a ser um dano colateral nesta ofensiva ideológica que tem vindo a ser preparada ao longo de muitos e muitos anos. E ela tem vindo a ficar cada vez mais violenta. Eu sou trabalhador num jardim de infância. Eu estou a falar da Portela de Loures, um sítio que tem estratos sociais com uma grande amplitude. E aqueles pais com mais dinheiro viram-se confrontados com aquela primeira crise e a primeira coisa que fizeram foi tirar os filhos dos colégios privados e colocá-los na rede pública. Desde logo começaram a exercer muita pressão junto da direção da escola, porque achavam que as crianças do jardim de infância, estou a falar de crianças dos 3 aos 5 anos,
passavam muito tempo na rua, sobretudo eu que fazia apoio à família, a partir das 3 da tarde, depois do lanche, era brincadeira e nós inventávamos tudo aquilo que fosse possível para os divertir e para ocupar o seu tempo a brincar. Desde logo isso foi visto como uma coisa muito nociva para as crianças. E a partir daí os primeiros prejudicados foram precisamente as crianças, porque passaram a ser obrigadas a serem enfiadas numa sala até os pais chegarem. No ano seguinte, e o prolongamento do horário ia só até às 6 da tarde, já passou para às 7 da tarde. E foi por aí adiante. E, portanto, isto foi ficando cada vez pior. Esta questão do alargamento do horário de trabalho está também ligada a estas questões. E aqui as crianças, como o professor Carlos Neto brilhantemente expôs, são as primeiras vítimas desta questão. Mas o capital com isto consegue fazer duas coisas. Explorar cada vez mais os trabalhadores, mas também estar a preparar os adultos do futuro como pessoas que não pensam, pessoas que não constatam, que não contestam, que sejam obedientes e que façam tudo aquilo que mandarem. Portanto, daqui a gravidade e a importância desta iniciativa legislativa de cidadãos que o SESP levou a cabo e a importância, inclusivamente, deste debate também, o qual saúdo desde já, porque acho que é extremamente importante para o debate. Há 20 ou 20 e tal anos eu já ia às compras e não havia dano nenhum para a população o hipermercado estar fechado ao domingo ou fechar mais cedo à noite, porque as pessoas tinham a vida preparada para ir às compras naquela altura. Na Europa, como a Isabel Camarinha disse, e a André também já expôs, isto não acontece. Se nós formos à Espanha, tirando no verão aqueles supermercados mais perto da fronteira com Portugal, que estão abertos ao domingo, o resto está tudo fechado. E as pessoas adaptaram a sua vida e adaptam a sua vida a isso. E, portanto, aqui o único prejuízo não é para os consumidores. O único prejuízo é para estes grandes grupos económicos que é um dia que não fazem umas centenas de milhões de euros de lucro. E aqui é que está o problema. Da mesma forma, temos esta fundação que alarga o horário do funcionamento da creche. E isto é apresentado aos trabalhadores como um benefício. E têm benefícios fiscais por darem este benefício aos trabalhadores. Quando os trabalhadores precisam desta solução, porque não têm outra hipótese que não seja alargar o seu horário de trabalho, ou trabalhar por turnos, ou fazer horas extraordinárias, porque não têm rendimento suficiente. Quem era o trabalhador que, se tivesse um salário decente, que conseguisse fazer face a todas as suas necessidades, iria querer trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro? Muito poucos seriam eles, penso eu. E, portanto, aqui a questão tem a ver com a necessidade que os trabalhadores têm de encontrar uma solução para poderem trabalhar mais tempo, para poderem levar mais dinheiro para casa. E, portanto, aqui, a luta pelo aumento geral dos salários, a luta também simultânea pelas 35 horas de trabalhos para todos, assume aqui uma importância muito significativa. Eu, para terminar, muito virei a dizer, mas tudo bem, o tempo vai sendo longo, e o Tiago ainda tem que falar também. Lançava aqui um rap desde já à Direção Regional de Lisboa do SESP. Eu penso que este debate poderia ser replicado em conjunto com a União dos Sindicatos de Lisboa. Porque eu penso que há outros setores que estão a enfrentar este problema, nomeadamente com os regimes de elaboração contínua, porque aqui também se coloca a mesma questão. Que necessidade tem uma fábrica de rolhas de cortiça de ter elaboração contínua? Que necessidade é que é de produzir rolhas durante 24 horas por dia, divididas por 4 turnos? Nenhuma. É apenas o lucro. E, portanto, os trabalhadores estão a contribuir imensamente para o aumento dos lucros, isso tem-se visto. Basta ver os lucros apresentados pelas empresas de distribuição alimentar, mas não estão a ter o retorno desse contributo que deram. E, portanto, penso que isto sendo alargado a todos os sindicatos do distrito, e estou a falar para a União dos Sindicatos de Lisboa, evidentemente, penso que todos teríamos a beneficiar e consciencializaríamos melhor também toda a estrutura para que, de uma forma mais perceptível, consigam fazer ver isto aos trabalhadores. Porque eu sei que é muito difícil ir falar com um trabalhador para se manifestar contra o funcionamento de uma creche, por exemplo, até à meia-noite ou até às 11h30 da noite, porque lhes faz falta. Agora, é uma questão de estabelecermos as prioridades e, portanto, eu penso que será muito útil se nós conseguirmos levar isto a cabo. Muito obrigado a todos, bom dia e parabéns pela iniciativa. Obrigada, João. Chamo então a intervir a Wanda. Bom dia a todos. Felicitar primeiro a iniciativa do debate, felicitar o professor Carlos Neto pela presença e pela intervenção riquíssima que fez,
felicitar o Tiago Oliveira também por estar presente enquanto secretário-geral da CGTP. Dizer o seguinte, e é mais o meu cunho enquanto membro de estrutura sindical, eu não sou mãe, mas não preciso de ser mãe para ter percepção de que efetivamente abril ainda não se cumpriu para os trabalhadores, em particular para as trabalhadoras e para as trabalhadoras que são mães. Nós continuamos e nesta área profissional que é a grande distribuição e em particular nas grandes empresas de distribuição, como é o caso da minha entidade patronal, que é Jerónimo Martins, a questão da flexibilidade de horários, as trabalhadoras são penalizadas por pedi-lo, muitas vezes não se cumpre com aquilo que está escrito nesse pedido e nem sequer se dá conhecimento à CIT do processo desses trabalhadores. Pior, quando falamos da questão dos direitos das crianças e que não estão assegurados, isso começa desde o momento em que essas crianças ainda estão no ventre das mães. E nós temos casos muito graves, muito sérios, de trabalhadoras que, estando grávidas, que as FIAs têm a informação de que as trabalhadoras estão grávidas e essas trabalhadoras têm, por exemplo, um horário de refeição das 17 às 19 horas, é suposto ser a hora de almoço dessas mães. São, inclusive, pressionadas para cumprirem com banco de horas quando, independentemente de serem sócias do CESP ou não, e é certo que está em vigor também um contrato coletivo que infelizmente retirou direitos aos trabalhadores, ainda assim há salvaguarda de que a mulher grávida não tem que prestar trabalho suplementar nem banco de horas. Mas ainda não há muitos meses eu confrontei um gerente com essa realidade. Como é que a trabalhadora grávida fazia banco de horas estando legalmente dispensada de o fazer? E a informação que me foi dada foi: você não tem que defender porque ela não é sindicalizada. Ok? Isto foi-me dito. Quando nós temos trabalhadoras grávidas com receio de informarem a entidade patronal de que estão grávidas. Porquê? Porque quando se é a terceira grávida no mesmo local de trabalho a ter que informar as FIAs, e já sabem qual foi a realidade das duas trabalhadoras anteriores, nomeadamente questionar a trabalhadora se ia continuar com isso, ou seja, no fundo sugerir à trabalhadora se não seria mais viável um aborto, dizer à segunda trabalhadora que era um erro. E a trabalhadora passou de ser a trabalhadora mais qualificada, a melhor trabalhadora lá do espaço, para ser a pior, justamente porque cometeu o erro de contribuir para a taxa de natalidade. E, portanto, ainda no ventre das mães, estas crianças são altamente penalizadas, não estão garantidos os seus direitos. Existe uma Declaração Universal dos Direitos das Crianças que não está a ser cumprida. Abril não se cumpriu para estas trabalhadoras, não se cumpriu ainda também para estas crianças que ainda não nasceram e ainda no ventre da mãe vêm ser postos em causa os seus direitos, a sua segurança e perante uma situação de pressão, de assédio, porque estas trabalhadoras continuam a ser... Há assédio quer para os homens, quer para as mulheres, mas efetivamente as mulheres continuam a ser alvo de um maior assédio. Quando se informa que está grávida, a primeira preocupação é, ok, é mais uma grávida, vai meter baixa, vai meter licença, depois tem um horário de amamentação em que também está dispensada de banco de horas e trabalho suplementar e mesmo assim continua a haver trabalhadoras a cumprir com banco de horas e trabalho suplementar. E quando nós estamos perante situações tão graves como estas, há muito por fazer, há muito abril por se cumprir e cumpre-nos a nós, obviamente, a tarefa de denunciar e lutar para que esta realidade deixe de existir. Pode parecer uma utopia para muita gente, eu sei disso. O capital tem um poder muito superior
ao nosso é um facto, mas, como nós dizemos, trabalhador unido jamais será vencido e, portanto, a luta passa também por esta grande iniciativa que é o encerramento do comércio aos domingos e feriados para todos os trabalhadores, porque eu costumo dizer no meu local de trabalho, um trabalhador feliz é um trabalhador mais produtivo e não tem que, para isso, fazer 10 horas de trabalho. Não existe ainda essa questão das 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho. Eu, que não tenho banco de horas, passo no mínimo 11 horas no meu local de trabalho e tenho 8 horas de trabalho, mas eu passo lá praticamente 11 horas. E, portanto, quem tem banco de horas, e neste momento já nem sequer é você pode, obrigam o trabalhador a cumprir com as horas, portanto, esses trabalhadores passam lá 13 a 14 horas, ou seja, mais de metade do dia. Não há condições para depois irem usufruir da maternidade e da paternidade, porque nenhum trabalhador, depois de passar 14 horas no seu local de trabalho, tem condições para usufruir do melhor que a vida lhe deu, que foram os filhos, e que são o nosso futuro. As crianças são o futuro deste país e, portanto, sendo o futuro do nosso país e os futuros trabalhadores, é ainda no ventre da mãe que nós temos que assegurar que abril se cumpra e que se cumpram os direitos dos trabalhadores. Obrigada, Wanda. Chamo então a Susana Canato. Bom dia, camaradas. Isto ficar quase para o último não é muito bom porque já tudo foi dito. Eu tinha escrito uma intervenção, mas não vou lê-la porque falava em todas as coisas que já foram aqui ditas. Só queria acrescentar que, como trabalhadora da grande distribuição, deparo-me também muitas vezes com situações de horários altamente desregulados e com pedidos de flexibilidade de horário feitos às empresas que são recusados. Ou seja, nós temos uma situação prevista na lei, como muitas outras, que depois, quando passa à prática, ela não é cumprida por estas empresas. Eu acho que esta situação da Auchan, penso que não haverá ainda mais nenhuma empresa da grande distribuição a fazê-lo, mas certamente... pronto, estão a dizer que há. Mas certamente isto será pois, unânime nas empresas da grande distribuição, principalmente. Isto é de uma violência atroz para as crianças. Vocês estão a imaginar, em pleno inverno, com chuva e frio, vir buscar um bebê à meia-noite? Isto parece ser criminoso. Isto para mim é criminoso mesmo. Imenso valor a esta iniciativa, imenso valor a este debate. Concordo que sejam promovidos mais debates destes para sensibilizarmos a população, para sensibilizar as pessoas. E temos mesmo que fazer alguma coisa contra isto. Isto é horrível, completamente. Pôr as crianças a fazer os horários desregulados que os pais fazem. Isto é atroz, completamente. Então, obrigada, Susana. Chamo então Célia Lopes para intervir. Boa tarde a todos, camaradas. Eu, de facto, creio que há algumas coisas essenciais que nós precisamos de dizer à cabeça, porque quem nos possa ouvir à distância até diz, mas elas estão contra as creches. Primeira questão, os primeiros defensores das creches públicas, gratuitas e de qualidade somos nós, os trabalhadores, e os sindicatos da CGTP sempre estiveram na primeira linha. Agora nós defendemos uma creche com horário regulado para a criança. Uma creche em que a criança possa todos os dias participar na reunião do Bom Dia, que por regra acontece às 9 da manhã. Não faz sentido que esta criança que acabou de entrar ao 12:30 não tenha a reunião do Bom Dia, não tenha regularidade de afetos, não saiba qual é o adulto que vai encontrar no dia em que vai para a escola. Porque hoje ela entra ao 12:30, mas ninguém disse aqui. E amanhã, a que horas vai entrar? Vai entrar às 13:30, camaradas. Vai entrar a seguir às 5:30 da tarde. E depois, no dia a seguir, vai entrar às 8 da manhã. Porque é isto que as empresas de distribuição, à luz da inteligência artificial, colocaram os programas informáticos a fazer horários de trabalho dos trabalhadores. E eles hoje entram às 8, amanhã às 10, a seguir ao meio-dia e acabam a semana a sair à meia-noite, camaradas. Este é que é o problema.
Trabalhar por turnos mata. Trabalhar por turnos desregulados mata mais. E mata crianças com esta idade. Porque nós andamos a medicar as nossas crianças porque são hiperativas. Oh, camaradas, e na nossa idade não havia hiperatividade. O que é que os nossos pais nos diziam? Vai lá para fora, vê se gastas a energia e depois vens e comes a sopa toda sem me chatear. É ou não é, camaradas? Pulamos, jogamos ao elástico, pulamos à corda, jogamos ao berlim. Aprendemos a andar de bicicleta com os nossos irmãos e com os nossos amigos mais velhos. E agora? Onde é que eles aprendem? Não aprendem. Porque eles estão demasiado ocupados a aprender inglês, a aprender música, a aprender demasiadas competências. É suposto, e toda a gente nos impingiu, que a criança com 3 anos que não sabe contar até 20 é uma criança que está desadaptada. E depois vamos ver, e a criança não sabe o que é uma pinça fina, porque quando tinha 7 meses não foi à praia e não o deixaram mexer na areia. Não o deixaram mexer na terra, não criou defesas. E é isto que nós estamos a criar. Nós estamos a criar, não, nós estamos a ser obrigados e levados a criar, porque nos impuseram horários desregulados. Oh, camaradas, muitos aqui falamos. As empresas estão a causar problemas à flexibilidade de horário. É um facto, estão. Mas nós queremos esta flexibilidade de horário, camaradas. Verdadeiramente pensamos sobre a flexibilidade de horário que o governo e os sucessivos governos do nosso país impuseram aos trabalhadores? Impuseram que um dos pais tem direito a pedir. As crianças do nosso país não têm famílias estruturadas porque têm sempre os pais de folgas separadas. As crianças não veem os pais juntos em casa. As crianças, quando desenham os pais separados. Porque não estão habituados, não jantam em família, não almoçam em família, não têm fins de semana em família, não vão fazer piqueniques em família. Quando um filho tem um jogo, vai um dos pais porque o outro está a trabalhar. Ou às vezes vai os avós, porque estão os dois a trabalhar, camaradas. É disto que estamos a falar. E quem é que impôs isto? O Continente, o Auchan, o Pingo Doce, a H&M. Elas têm nome. As empresas que impõem isto aos trabalhadores têm nome. E têm nomes de lucros. Nós recentemente fizemos um comunicado dirigido aos trabalhadores do Pingo Doce que dizia: o que é que tu farias com 400 mil euros por mês? É o salário do senhor, do administrador do Pingo Doce, que é um grande defensor da família. Foi o maior financiador das Jornadas Mundiais da Juventude e da Igreja. Então, mas... E nós depois defendemos o quê para os filhos dos outros? Defendemos que eles saibam exatamente obedecer, saibam que têm que cumprir horários, saibam que com 4 meses podem ir para a creche hoje às 8, amanhã ao meio-dia, também podem, quando começarem a trabalhar, ter estes horários. Esperamos que as crianças aprendam sozinhas as suas competências e vejam bem. Inicialmente, e aquilo que pretendemos é que eles aprendam a ser bons profissionais. Porque dentro das salas de aulas, camaradas, eles não aprendem a correr nem a pular, mas aprendem o que é trabalhar numa caixa de supermercado, porque em todas as creches vocês têm a caixa de supermercado e os alimentos pequeninos para eles aprenderem a passar. É ou não é, camaradas? É ou não é, camaradas? Mas é isto que nós queremos para as escolas, é isto que nós queremos para os nossos filhos. Volto a referir, nós somos os primeiros defensores da escola pública, somos os primeiros defensores de uma escola inclusiva, mas uma escola inclusiva, camaradas, não é aceitar todos os seus alunos, é ter a capacidade de ajustar as aprendizagens a cada uma das necessidades dos alunos, porque há crianças que não conseguem aprender sentados, há crianças que conseguem aprender... O meu filho recentemente foi ver o que eram as árvores, está no 6º ano, sabem onde é que ele foi ver as árvores? Aos viveiros municipais de Oeiras. A Câmara de Oeiras mandou o autocarro para levar as crianças aos viveiros municipais. O meu filho saberá o que é que são árvores e provavelmente vai perceber que elas nascem todas dentro de vasos. Não é isto o suposto. E se formos às escolas, as escolas não têm árvores. Deixaram de ter árvores nos pátios. Quantas vezes eu joguei futebol com uns postos de eletricidade no meio do campo. E nós não íamos contra os campos, não íamos contra os postos. Sabíamos que ele estava lá, nós conseguíamos desviar. Mas agora cortam-se as árvores para as crianças não treparem e não caírem. Os baloiços ou os parques infantis estão dentro dos centros comerciais. Os parques infantis estão dentro dos centros comerciais, camaradas. Na pandemia, fecharam mais cedo. Não queriam grandes ajuntamentos.
e víamos mais crianças a saírem e ir ao parque infantil. Certo? Não aprendemos nada. Porque bastava termos mantido aqueles períodos de funcionamento. Esta nossa luta pelo encerramento do comércio aos domingos e feriados é longa. Pela redução dos períodos de funcionamento é um objetivo, camaradas, mas é um objetivo que tem um outro objetivo implícito por trás. A grande luta pela valorização dos salários, porque verdadeiramente quem recebe o salário mínimo nacional ou perto disso não é verdadeiramente livre no nosso país. Eu não sou livre de decidir que vou à praia e que vou comprar um gelado. Nós temos trabalhadores que nos relatam diariamente que já decidem o sítio onde vão em função de ter ou não café aberto, porque se a criança pede um gelado já é um problema. Se a criança vê o McDonald's já é um problema. Nós não somos verdadeiramente livres se estivermos a ser totalmente explorados. E muito menos somos livres se nem sequer no nosso tempo de qualidade pudermos mandar. Ninguém tem tempo de qualidade se tiver 8 horas de trabalho, 2 de almoço e 1h30 de deslocação para cada lado. Não apenas aquelas crianças passam este tempo todo na escola, como quando chegam a casa é impossível que um pai tenha tempo de qualidade com o seu filho. A criança está extenuada. Já só temos a birra da criança e é normal que a tenhamos, porque a criança ainda não aprendeu a viver com a frustração. E o pai vai ter a frustração de ter abandonado o seu filho. E depois divide-se entre dar o banho e brincar ou fazer o jantar para que a criança coma a tempo e a horas de poder ter o seu merecido descanso. E quantas vezes damos por nós a dizer do nem 5 minutos brincamos? Conversamos um bocadinho sobre o que foi a escola, o que foi o dia-a-dia à hora de jantar, mas muito a correr, porque queremos é que eles enfrasquem a sopa, se despachem a jantar em 15 minutos, porque ainda temos a roupa para arrumar, temos a roupa para tirar da corda, temos o jantar, a cozinha para arrumar, e quando damos por nós, eles adormeceram no sofá, sem o mínimo carinho, sem o afeto. E é isto que marca, camaradas. E por isso, quando nós exigimos ter horários regulados, saber antecipadamente as horas a que entramos, as horas a que saímos, os dias em que vamos estar em casa daqui por 4 meses, os dias de não trabalho, os dias em que podemos planear o piquenique com os filhos, o dia em que podemos planear que vamos fazer a festa, vamos ao jardim infantil, vamos ao jardim zoológico, vamos ao cinema, tudo isto neste momento é vedado aos trabalhadores do comércio. E isto não pode acontecer. E camaradas, isto só se faz não apenas lutando nos locais de trabalho, mas também exigindo que a Assembleia da República legisle, regule, acabe com esta desregulação, não apenas dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, mas também que obrigue as empresas a cumprirem com a regulação dos horários de trabalho no dia-a-dia. Porque não é só o problema dos domingos e os feriados, é o problema de todos os dias os horários dos trabalhos dos trabalhadores serem mexidos. Todos nós sabemos. É colocado o horário de trabalho para o mês com uma nota. Todos os dias verifiquem o horário porque pode haver mexidas. O trabalhador vai dormir e leva o horário debaixo da almofada, que é para saber para que horas coloca o despertador. O seu e o do filho, porque em função disso é que ele vai entrar na creche. É inaceitável e por isso temos que continuar a promover mais debates, a promover mais iniciativas e preparemos, camaradas, para que no dia da discussão na Assembleia da República os trabalhadores em força lá estejam para dar o sinal aos deputados daquilo que é necessário regular e aquilo que é necessário defender. É preciso defender a nossa saúde e a saúde dos nossos filhos que estão associados a estes horários também. Então chame só o Marco. Olá, boa tarde. Eu sou o Marco, eu não trabalho no comércio, trabalho numa outra empresa e uso fruto do horário flexível. E venho aqui mais falar por causa da situação. A empresa onde eu trabalho cria muitas dificuldades a nós termos horário flexível de trabalho. É e-mail. Pronto. Temos muitas dificuldades em ter. Pedem-nos documentos onde a própria lei nem sequer os exige. Temos de estar a desdobrar. Estão sempre a querer saber os horários do outro lado, porque se também tiver um horário que talvez funcione com o horário da escola, já não os querem, dificultam a informação. A própria empresa, quando os nossos chefias sabem que nós vamos querer ter aquele horário, começam logo a dizer, toma atenção, olha a tua avaliação no final do ano, vais levar uma má avaliação, já não vais progredir na tua carreira. Metem-nos os trabalhadores uns contra os outros a dizer, tu fazes mais sábados, tu trabalhas mais noites, porque o outro tem horário flexível, e isto não pode acontecer. Aliás, há uma coisa que muito pouca gente sabe, que é, nós quando fazemos o pedido para a empresa recusa,
o CID tem 30 dias para dar uma resposta. Mas se o CID não der essa resposta no prazo de 30 dias, é dada a razão à empresa e não ao trabalhador. Isso é uma das coisas que acho que tem que ser alterada. Porque se por alguma razão não deram prazo, não. A empresa é que tem razão. Isto não pode ser. Por exemplo, eu tenho a minha filha aqui no colégio Rico e Roque, não neste, mas no outro. Porquê? Na altura não tinha horário flexível e era o único colégio que tinha os horários que podia conciliar com o meu e com o da minha esposa. Porque não tínhamos maneira. Ela é advogada, ela trabalha até às 9, 10 da noite se for preciso, ou nem sequer está cá, tem que ir para o norte, ou tem que ir para o sul. Portanto, eu tive que pedir este horário para podermos ter família. E além disso, na minha empresa há uma situação que não é muito normal, que é, a maioria dos horários flexíveis são homens, não são mulheres. Porquê? Porque no outro lado, ou trabalham no comércio, ou trabalham em outros trabalhos onde não conseguem ter isso. Portanto, é o pai, nesse caso, que está a ter esse horário. E, aliás, nem devia ser um, deviam ser ter os dois. Devia ser o pai e a mãe. Porque não é o pai ou a mãe que vai buscar a filha à escola mais cedo e o outro membro não faz parte desse organismo. Acho que temos que terminar com isso e ter os dois. E relativamente às 35 horas, eu não vou aos domingos ao comércio. Domingo é dia para estar em família. Não evito. Aliás, eu faço 30 horas semanais, que é uma das lutas que nós conseguimos com o acordo coletivo. Temos as 30 e as 35 horas. E acho que toda a gente devia ter isso, porque dá-me tempo para eu estar com a minha filha, para brincar com ela, e ela tem pelo menos alguém presente. Todos os dias. O ideal devia ser a mãe e o pai estarem presentes, mas não dá, é impossível. E a lei devia alterar para essas situações. Aliás, as próprias empresas deviam ser penalizadas nisso. Se têm, não dão, tem que dar uma penalização forte. Não é brincarem. Ainda agora, há uns dias, tive de estar a tratar de um nosso sindicalizado que teve horário especial, por acaso passou os 30 dias, mas mesmo assim o sítio ainda deu uma resposta positiva. A empresa estava renitente a aceitar, aceitou. Mas mesmo assim foram-lhe pôr um horário, estavam-lhe a querer pôr um horário onde ele não conseguia buscar a criança. Porque eles esquecem-se, nós trabalhamos em Lisboa, mas ele tem que ir buscar a criança a Torres Novas. Não é 10 minutos, nem 20 minutos de distância. E às vezes as empresas não veem isso e têm que ver isso. E acho que nós devíamos lutar para essas situações todas. Cada vez mais as crianças crescem sozinhas. Chegam ao telefone, ou mesmo na escola, é a televisão. Por acaso, onde ela está, não há televisões, eles são contra isso. Mas pronto, é essa a vantagem. Mas isto não é o normal, é a exceção. Nós devemos ter possibilidade de pegar a criança, ir a um jardim, ir a um parque. Não tem que ir para um centro comercial onde há um parque infantil que está aqui. Nós temos aqui o maior parque infantil, que é aqui de Zânia. Hoje está aí autocarros, que é o dia de família. E as crianças estão todas lá dentro daqui de Zânia, a vez de irem apanhar o ar livre. Acho que isto não é um momento de família, não é vir para aqui e vir enfiar daqui de Zânia. Onde vão aprender a fazer uma telepisa, onde têm um centro comercial pequenino. Não, acho isto não é mau. Era aproveitar de família e dar um dia às famílias para irem à praia, para um jardim e não estar enfiados. For lá em cima ver, aquilo está cheio. O outro lado está cheio de autocarros. Acho que devíamos mudar essa situação. Obrigado. Obrigada, Marcos. Chamo então agora Filipa Costa, Presidente do SESP. Bom dia, camaradas. Quero agradecer em primeiro, em nome da Direção Nacional, ao professor Carlos Neto a sua presença. Acho que percebeu, somos fãs da linha de pensamento da liberdade da criança, mas também ao nosso secretário-geral, ao Tiago Oliveira, por estar aqui connosco. Dizer que nós avançámos com esta iniciativa legislativa de cidadãos de um processo histórico, como alguns camaradas já foram colocando aqui. A questão dos horários, além dos salários, é matéria central de discussão dos trabalhadores do setor. Por várias razões que os camaradas já colocaram aqui, e com certeza o professor já entendeu que somos um setor maioritariamente mulheres. E este problema é muito sentido e sensível a qualquer dirigente do sindicato. Grande parte de nós também mulheres, porque sentimos na pele também o que é o agravar da exploração, da desregulação dos horários de trabalho, mas porque também sentimos e porque sabemos em primeira mão
que se eu não tiver um salário que me permita viver em dignidade, se eu não tiver um horário de trabalho que me permita ter vida, nada vai estar bem. A questão é como o sistema capitalista convive com isto. E nós somos carne para canhão. Mas os nossos filhos, então, são mesmo a carne para canhão, porque são os futuros explorados, em que têm que já quase viver e crescer habituados àquilo que é a desregulação dos horários, não é? Porque eles já têm essa desregulação logo desde pequeninos. Alguns camaradas colocaram aqui, e bem, aquilo que foi o 25 de Abril, mas o projeto que está constantemente em construção. O 25 de Abril e aquilo que são os seus valores, o seu projeto, ele não termina. Não vai terminar hoje, não vai terminar daqui a 10 anos. Vai ser um projeto sempre em construção por parte dos trabalhadores, camaradas. Não haverá resolução à matéria de salário, à matéria de horário, da precariedade que existe laboral, se não forem os trabalhadores a exigir essa resposta. Assim se fez o 25 de Abril, os trabalhadores e o povo unidos a lutar por uma vida melhor. Nós temos essa responsabilidade de garantir essa continuação. Esta iniciativa é um passo para isso, sabendo que é um passo que exige muita discussão junto dos trabalhadores, da população, mas também daqueles que estão na Assembleia da República e que têm também esse poder para alterar esta matéria. A liberalização dos horários, já colocámos aqui, é verdade, faz sentido nenhum. O centro comercial funcionar até às 11, à meia-noite, sábados, domingos. Mas menos ainda faz sentido, ou como é que alguém lhe passa pela cabeça dizer, bom era termos creches a trabalhar 24 horas ou a abrirem às 7 até à meia-noite e meia. É que quem pensou nisto são os patrões. São os patrões que têm os seus representantes na Assembleia, não é? E que eles também lá estão organizados e que permitem isto. Camaradas, no início do ano, mais uma alteração em que a argumentação que vem por parte na altura do governo, não é? E que se mantém, e que é esta resposta também que a Fundação Ricky Roque diz dar, é que são os próprios trabalhadores que precisam. E, portanto, temos que dar a resposta àquilo que os trabalhadores precisam. Não, isto é desvirtuar por completo aquilo que é a necessidade do trabalhador e o acompanhamento que tem que dar aos seus filhos. O que o trabalhador precisa é de ter um horário regulado, ter um salário digno e saber exatamente isto que a Célia colocou, que é um grande problema que nós temos no setor. Trabalhadores que todos os dias entram num horário diferente. Isto não pode acontecer, isto arruína qualquer família. Camaradas, quantos de nós aqui não vê os nossos camaradas de trabalho divorciados, com problemas familiares, por causa disto? Não têm tempo nem para namorar sequer têm tempo, para criar em conjunto. Tudo isto é mesmo vedado aos trabalhadores. E esta situação não pode ser aceite. Nunca, numa sociedade em que vê o ser humano em primeiro, isto é de facto criminoso. Não pode existir. Agora, vivemos numa sociedade em que tudo é feito em molde daquilo que é a necessidade do patrão. Era um pouco isto que os camaradas já diziam há pouco. Horários, tem uma série de trabalhadores a uns dias de semana na loja com mais. Porquê? Porque tudo é feito com base naquilo que é a necessidade de dar a resposta. Da loja dar resposta. E a vida é em torno disto. Da loja, do dar a resposta ao cliente, do patrão e do lucro do patrão. E nós temos um longo caminho pela frente, onde hoje, e porque estamos aqui a realizar este debate, sabendo que até ao final do mês estamos a recolher as assinaturas e depois vamos ter de as entregar na Assembleia da República, é os prazos que nós temos para cumprir, mas dizer, camaradas, a seguir não termina. Há que continuar a luta. Temos muito abril para construir nos locais de trabalho
e de garantir uma vida digna. E, camaradas, que os nossos filhos tenham uma vida digna, porque os filhos dos trabalhadores não são carne para canhão. Não aceitamos ser carne para canhão. Queremos ter todos aquilo que a Constituição diz: direito de igualdade para todos. Não acontece, mas nós estamos cá para garantir a continuação da luta do Projeto de Abril e de tudo aquilo que vier para a frente. Viva a luta dos trabalhadores do comércio, viva o CESP e viva a CGTP. E mais uma vez agradeço a presença do professor Carlos Neto. Obrigada. Obrigada, Filipa. Não sei se o professor quer dar mais alguma palavra depois de todas as intervenções. Eu gostava de dizer que aprendi imenso esta manhã e iluminou-me as minhas concepções e lutas que trago há 50 anos comigo, e hoje percebi que há coisas mais graves do que eu pensava. De facto, se olharmos em profundidade aquilo que é a vida de um trabalhador que vive em precariedade com um salário baixo, de facto, estamos a viver situações criminosas neste país e que nós não temos consciência na maior parte dos casos. E as crianças, de facto, não podem viver desta forma. Portanto, obrigado por me terem ensinado e tanta coisa hoje neste momento, e que eu vou utilizar, não só no sentido da formação, da investigação, mas também da intervenção profissional. Muito obrigado. Então, agora, para finalizar o debate, passo a palavra ao camarada Tiago Oliveira. Então, camaradas, boa tarde. Primeiro, valorizarem muito a realização deste debate. Se percebeu perfeitamente a discussão que tem havido no CESP em torno desta temática, o esclarecimento que existe, o trabalho que tem sido feito, toda a envolvência da estrutura, tanto na recolha das assinaturas, mas também na discussão com os trabalhadores, para trazer os trabalhadores, para percebermos todos, os trabalhadores e a população em geral, aquilo que está em causa. E é fruto desse trabalho que se percebe o conteúdo das intervenções que aqui tivemos. Intervenções que conhecem a realidade, intervenções que estão dentro daquilo que são os problemas concretos que vivemos no nosso dia-a-dia. E, de facto, todo este trabalho é fruto de um grande coletivo que é o CESP, um grande coletivo que é a CGTP, um grande coletivo que todos os dias está presente nos locais de trabalho, junto com os trabalhadores, percebendo quais são os seus principais problemas. A intervenção do professor Carlos Neto abordou aqui questões essenciais que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia. A intervenção de muitos camaradas, aquilo que colocou foi os problemas concretos que sentimos nos locais de trabalho, diariamente, no nosso dia-a-dia. A questão fundamental da discussão é todos estes problemas que foram aqui trazidos. Todos estes atropelos que acontecem no nosso local de trabalho. Quem é que os promove? Quem é que lucra com eles? Qual é o objetivo disto estar da maneira como está a acontecer? Falámos aqui também daquilo que foram as conquistas de Abril, os avanços significativos de Abril. O professor há bocado utilizou uma expressão que acho que é fundamental, que é percebermos que tudo tem um objetivo. O 25 de Abril teve um objetivo muito concreto, que foi a elevação das condições de vida dos trabalhadores. A partir daí, houve avanços muito significativos no que diz respeito aos horários de trabalho, aos salários, à estabilidade na vida, à realização pessoal de cada um de nós, mas também não deixa de ser verdade que aquilo que está a acontecer hoje tem um objetivo muito concreto. Há quem esteja a promover, porque se nós hoje em dia nos depararmos em cada empresa, em cada local de trabalho, com estes atropelos, é porque há alguém que, com responsabilidade governativa, está a colocar preto no branco no papel aquilo que é permitido aos patrões executar no terreno. E aquilo que a gente está a sentir hoje em dia é que, de facto, Abril teve este papel fundamental na elevação das nossas condições de vida, mas o capital não nos perdoa esses avanços. E isso também aqui já foi dito. O capital não perdoa esses avanços, camaradas. O capital, aquilo que tem feito a partir daí, foi tentar reaver tudo aquilo que tinha antes do 25 de Abril,
no sentido de continuar a exploração de quem trabalha. E uma das principais formas de aumentar a exploração é controlar a disponibilidade dos trabalhadores para o trabalho. Porque é na disponibilidade que a gente tem para o trabalho que está o lucro do patrão. Quanto mais horas a gente estiver disponível para o trabalho, mais lucros obterá o patrão. E é aqui o fator fundamental. Porque é que os camaradas acham, a Isabel há bocado disse isso, porque é que surgiu o 1º de Maio, qual é as lutas que estão por trás do 1º de Maio, as lutas dos trabalhadores pela redução do horário de trabalho, dizer aos camaradas que o último setor a conseguir as 40 horas de trabalho foi o setor têxtil, que consegue só em 98 a luta e a conquista das 40 horas de trabalho semanal, para os camaradas perceberem que isto é uma luta secular, mas é uma luta secular exatamente por causa disto. Porque é na nossa disponibilidade para o trabalho que está a garantia da obtenção de maior lucro para o patrão. E isto, camaradas, é fundamental. É fundamental aquilo que tem sido feito, tanto pelo SESC como pela CGTP e todos os sindicatos, a luta pela redução dos horários de trabalho. Porque quanto mais tempo tivermos nós para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, é tempo que o patrão não terá nas mãos deles para continuar a explorar os trabalhadores. E isto, camaradas, é fundamental nós continuarmos a trilhar. Os camaradas disseram aqui, e muito bem, com tantos avanços tecnológicos, porque é que esses mesmos avanços não revertem para os trabalhadores? Queria-vos dar aqui um exemplo daquilo que eu já utilizei recentemente, porque acho que é a melhor ideia que a gente tem do que estamos a falar. Os camaradas certamente recordam-se daquele filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos. Os tempos modernos, os camaradas, veem, no tempo da Revolução Industrial, as grandes máquinas a substituir o trabalho manual. E aquilo que surgiu na altura das grandes máquinas, com a introdução das grandes máquinas, aquilo que a gente esperava era que essas grandes máquinas que foram introduzidas revertessem na melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Ora, aquilo que a gente assistiu e assiste no filme do Charlie Chaplin, Nos Tempos Modernos, é que aquilo que foi a introdução da máquina, aquilo que exigiu, foi a adaptação daquele trabalhador e dos trabalhadores a um cada vez maior ritmo de trabalho para responder à sede do lucro das empresas. E então vemos lá na parte do filme o Charlie Chaplin ali sem conseguir responder, ali com a ferramenta atrás do parafuso, a ver se consegue pôr aquilo tudo a funcionar. E exatamente aquilo que se passa hoje, camaradas. Estamos a falar, passaram-se dezenas, centenas de anos, não desse filme, porque esse filme não tem centenas de anos, não, ainda não tem. É 1936, há bocado fui pesquisar, até para vos trazer aqui isto. Mas dizemos que a luta pela redução do horário de trabalho, a luta pelo direito ao trabalho digno, é uma luta secular. E por isso é fundamental que continuemos a luta pela redução dos horários de trabalho, pela valorização do trabalho, a luta pelos salários. Aquela questão que os camaradas disseram aqui, dos contactos que estão a ser feitos para a recolha das assinaturas, muitas vezes o contacto que a gente tem com os trabalhadores nos locais de trabalho para assinar, se calhar às vezes até daí vêm algumas reticências. Mas essas reticências não vêm, de facto, daqueles trabalhadores não quererem ter o domingo para eles ou o feriado para eles. Advém da questão material. Porque é fundamental, camaradas, a questão material. É fundamental a gente saber que tem dinheiro para chegar ao fim do mês. É fundamental a gente saber que tem dinheiro para pegar nos filhos e no pouco tempo que tem e poder passear com os filhos. A questão material é fundamental. E por isso é que eles nos mantêm com os baixos salários. E por isso é que a gente, pelo contrário, luta pela valorização do trabalho, luta por melhores salários. Porque a nossa independência material é fundamental para a elevação das nossas condições de luta. Se nós formos independentes a nível material, mais condições a gente terá para lutar por melhores condições de vida. E eles sabem disto, camaradas. É uma luta entre o capital e o trabalho. Obviamente que aquilo que eles vão vender é sempre, e na bocada a Filipe aqui estava a dizer, não é? Eles apresentam isto como uma solução para responder às necessidades dos trabalhadores. Vamos meter creches em todo lado para responder às necessidades dos trabalhadores. Isso é da maneira como nos vendem as questões. Porque aquilo que a gente quer, de facto, é o trabalho, é o horário de trabalho regulado, é a disponibilidade para estarmos tempo de família e não deixarmos de estar, de facto, à disposição das empresas. Camaradas,
Mas como eu estava a dizer há pouco, tudo isto advém de opções políticas. Tudo isto advém de opções políticas. E queríamos dar aqui só nota daquilo que está neste momento a ser cozinhado por este governo e que terá um impacto direto naquilo que estamos aqui a discutir. Está preto no branco, no programa do governo está escrito textualmente que é a intenção do governo de apoiar financeiramente as empresas, apoiar com dinheiros nossos, porque é o próprio Estado que o vai fazer, está preto no branco no governo, no programa do governo, apoiar e financiar as empresas que queiram construir creches para os filhos dos trabalhadores. A Filipa disse isto aqui. Filipa disse isto textualmente. Isto não é uma medida que esteja a ser impulsionada, nem pedida, nem exigida pelos trabalhadores. São as associações patronais, são os patrões que estão a capitalizar com isto, porque são eles próprios que estão a propor. E depois temos governos que, obviamente, isto não é ser subservientes. Porque ser subserviente quer dizer que até estaria ali, se calhar, do outro lado, só que não tem condições. Não. São governos comprometidos, interessados com este rumo que está a acontecer. E aquilo que está preto no branco é apoios do governo para as empresas que querem criar creches para pôr lá os filhos. E nós sabemos qual é o objetivo concreto disto também. Aquilo que estamos a falar da Fundação Ricky Roque do Auchan e o impacto que tem na vida dos trabalhadores é aquele mesmo impacto que eles querem criar em todas as restantes empresas. Para não dizer outras medidas que estão aí, como os camaradas se calhar já depararam com elas, como o Fundo de Compensação do Trabalho, que era dinheiro que estava lá com um objetivo muito concreto de compensar os trabalhadores em caso de despedimentos, indemnizações. Ora, como essa medida agora foi revertida e ficou lá o dinheiro, para onde é que vai esse dinheiro? Qual é o objetivo? O que é que o Governo descreveu mais uma vez, preto no branco, para que é utilizado esse dinheiro? Ora bem, para constituir também creches para os filhos dos trabalhadores. É isto, camaradas, que está a ser seguido. Todas as preocupações que o professor aqui colocou relativamente às crianças, relativamente ao futuro, camaradas, é sempre na perspectiva do capital. E nós temos uma questão fundamental. Tudo aquilo que aqui os camaradas transmitiram, toda esta lucidez, todo este esclarecimento, todo este conhecimento da realidade, só nos leva num caminho. É lutar por melhores condições de vida, é lutar pela redução do horário de trabalho, é lutar pelas 35 horas, é lutar pela valorização dos salários, é lutar por uma vida melhor. E é função de cada um de nós, camaradas. Por isso, muita força na vossa luta e a luta continua. Um abraço, camaradas. Obrigada, camarada. Então, damos por finalizado este debate. Agradeço ao professor ter comparecido, camarada Tiago Oliveira, e a todos a estrutura sindical do SESP. Obrigada.